Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. Seguimos em mais uma terça-feira fria aqui em São Paulo. E a gente começa falando de um desdobramento do trágico caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada e engravidada pelo próprio tio, ele é o principal suspeito, no Espírito Santo. E o suspeito foi preso na madrugada de hoje, por volta das 3h30 da madrugada, ocorreu a prisão desse tio e ela ocorreu em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há muitos detalhes, mas a prisão foi anunciada hoje de manhã pelo governador do Espírito Santo, estado vizinho, o governador Renato Casagrande. Lembrando a história, a menina vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade, engravidou aos 10. Depois de 22 semanas, com autorização da Justiça, teve a gravidez interrompida agora no Recife. Teve que viajar do Espírito Santo para Pernambuco, porque o hospital lá do Espírito Santo disse que não tinha capacidade técnica, foi essa a alegação oficial, de realizar o procedimento, e muitos protestos ocorreram, convocados por movimentos de extrema-direita, que geraram reação também de grupos favoráveis ao aborto, especificamente ao caso dessa menina ser resolvido. Bom, ela está em recuperação e agora o Ministério Público do Espírito Santo vai abrir uma investigação para saber como vazou a informação que levou pessoas à porta da maternidade onde ela estava. A gente acompanha esse triste caso. O governo de São Paulo anunciou ou enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo um ajuste fiscal que pode cortar R$ 1 bilhão de universidades e afetar também a área da habitação. A gestão Dória prevê um rombo de 10 bilhões de reais para 2021. Esse pacote enviado ao Legislativo propõe a extinção de 10 autarquias, 10 estatais. É um projeto que é recebido também com ressalvas lá na Lesp. Já o prefeito Bruno Covas deve enviar o documento, à Câmara Municipal em setembro. Em entrevista à Rádio Dourado, Tucano admite que deve pedir socorro à União também para manejar o gasto extra por causa da pandemia. Ele discute um pedido de postergação do pagamento da dívida de São Paulo com o governo federal e fundos municipais. O custeio da área da saúde deve aumentar em 2021 e o Executivo ainda faz cálculos para enviar esse texto ao Legislativo. Aliás, um estudo divulgado hoje sobre a contaminação por Covid em crianças deve também nortear a decisão sobre a volta às aulas na capital paulista. Cortes também para a saúde no orçamento do ano que vem, pelo menos na preparação da peça orçamentária lá no Ministério da Economia. O Estadão teve acesso a esses dados mostrando que a saúde pode ter 7 bilhões de reais a menos se comparado ao que estava previsto no orçamento antes da pandemia e 47 bilhões de reais a menos se comparado aos créditos extras que foram abertos depois da pandemia do coronavírus. Sobre a pandemia em si, os dados atualizados do consórcio de imprensa indicam 108.696 mortos no Brasil e 3.363.807 casos, dados atualizados agora de manhã pelo consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou hoje a Operação Além Mar para investigar um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Essa ofensiva mira 4 organizações criminosas que atuavam de maneira conectada e foram responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa via portos brasileiros, especialmente o de Natal. São 50 mandados de prisão, 139 buscas e em 12 estados, além do Distrito Federal. No esporte, destaque para o desafio de hoje do Neymar, que é chegar à final da Champions League. Afinal de contas, foi para isso que ele foi contratado pelo PSG, tirado do Barcelona. E hoje, 4 da tarde, pelo horário de Brasília, lá em Lisboa, tem a semifinal, a primeira semifinal da Champions, envolvendo de um lado o PSG, do Neymar, e do outro o RB Leipzig, da Alemanha. Amanhã tem a outra semifinal entre o Bayern de Munique, que eliminou o Barcelona por 8-2, e o Lyon também da França. A gente acompanha tudo, inclusive em tempo real hoje à tarde, lá no portal do Estadão. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc, que é aquela que vai socorrer
o setor cultural, que é um dos mais afetados, né, por conta dessa crise. O apoio prevê o repasse para os estados, além do Distrito Federal, de 3 bilhões de reais. E são eles que ficarão responsáveis por dividir, distribuir esse auxílio emergencial para trabalhadores e também para a manutenção de espaços artísticos e culturais. São cerca de 5 milhões de pessoas que esperam essa ajuda financeira. Lembrando que o presidente Bolsonaro sancionou a lei no dia 29 de junho, mas a regulamentação só veio hoje. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.